Olá pessoal, essa videoaula, tem o tema aí equipamentos aéreos para aplicação de defensivos. É, Ela será constituída aí desses seguintes tópicos, né? Nós vamos fazer uma breve introdução, fazer um comparativo breve entre a questão da aplicação aérea e terrestre, falar sobre aí os principais equipamentos envolvidos, né? No caso pensando nas aeronaves de asa fixa e as de asa rotativa, ok? E fechando a questão dos equipamentos, falar a respeito dos drones, né? E aqui uma coisa bem particular da aplicação aérea, né? Um detalhe bem interessante a gente discutir é a questão da faixa de aplicação, né? Existem algumas coisas aqui que transcendem aquilo que foi comentado lá nos equipamentos terrestres, né? Então, a faixa de aplicação ela tem efeito direto aqui também na questão da calibração, né? Então, são basicamente esses tópicos aí que nós iremos abordar nessa videoaula. Fazendo uma breve introdução, pessoal, o uso da aviação agrícola, né, ele vem um pouco antes lá da Segunda Guerra Mundial, ok? E o que torna, né, essa plataforma interessante do ponto de vista aí, do controle fitossanitário? Basicamente a questão da velocidade, né? Um avião ele tem uma velocidade de trabalho muito maior do que de uma plataforma terrestre, né? Seja um autopropelido ou um tratorizado, e isso é lógico que vai conferir a esse tipo de equipamento uma maior capacidade operacional. Então a gente consegue fazer uma área, né, maior. Então isso é o interessante do, do pulverizador aéreo, né, das aeronaves utilizadas para aplicação. Então pensando em área por tempo, né, nós temos uma relação aqui bem maior nesses casos. Então isso aí torna muito interessante quando eu quero controlar de forma bem rápida uma praga, controlar uma doença, né? Então tem algumas características aí que a gente vai discutindo ao longo da aula que vão reforçar essa importância, né, da aplicação aérea dentro do contexto agrícola, né? Não só no Brasil como também no restante do planeta, né? Então a aviação aérea ela data aí um pouquinho antes da Segunda Guerra Mundial, ok? E ela, né, no caso, surgiu de forma adaptada, né? Não se projetou uma aeronave específica para realizar a aplicação. Na verdade, foi utilizado, né, aproveitado aqueles aviões da Primeira Guerra Mundial, que às vezes estavam em desuso, né, e tudo. Aí o pessoal atribuiu essa nova função para esses equipamentos. Esses equipamentos, né, eles começaram lançando aí tanta questão de substâncias no formato de pó, né, e depois para a questão da aplicação via líquida, né? Então, com a utilização, né, com esses primórdios aí, o pessoal foi identificando, né, e reforçando, no caso, as vantagens da aplicação utilizando plataformas aéreas, né? E com o tempo foi ficando interessante, né? Até mesmo a ponto de se desenvolver aeronaves específicas para a operação de aplicação defensiva, né? Então essas aeronaves já vinham ali com uma questão toda embarcada, né, de equipamentos, de desenho, de projeto, já para atender a função específica da aplicação, né? Até chegar, né, aos dias atuais. Aqui nós temos uma foto de um Air Tractor, né, que é uma das aeronaves aí muito utilizadas no mundo, né, no Brasil também, a gente vê bastante. E outra aeronave, né, brasileira, que é a questão do Ipanema, né, fabricado pela Embraer. O que vem na nossa cabeça, né, quando fala sobre aplicação aérea, é justamente a sua contrapartida, né, a aplicação terrestre. Quais são as diferenças entre esses dois tipos de aplicação? O que muda de uma plataforma para outra, né? Então nós podemos listar aí, pessoal, algumas diferenças, né, que são muito importantes e podem ajudar o agricultor a definir, né, qual tipo de plataforma ele vai utilizar, né? Vamos lá, primeiramente o custo, né? A aeronave, de forma geral, pessoal, ela apresenta um custo maior, né, que os equipamentos que fazem parte do modal da aplicação terrestre, né? Só que a gente tem, obviamente, a questão de um rendimento maior,
né? E como ela rende mais, esse custo ele acaba, né, de certa forma, sendo diluído, né? Esse aqui pode ser, né, uma das comparações. Mesmo assim, né, com a diluição desse custo, ele acaba sendo maior, né, que as operações terrestres, né, tratorizadas ou autopropelidas. Uma coisa que vai influenciar muito aí na questão do custo, né, é a distância, por exemplo, da pista de pouso até a área que vai ser aplicada. Então, assim, o custo, né, ele acaba sendo um negócio muito sensível de ser discutido porque depende muito das situações. Mas, de forma geral, a aplicação aérea, né, ela tem um custo maior que a aplicação via terrestre. O que o pessoal costuma debater muito, né, quem defende a aplicação aérea, é o fato da aplicação aérea não produzir amassamento na cultura, né? Então a gente vê aqui que a cultura que recebe a aplicação, né, por aeronave, ela não tem o amassamento, né? O trator aqui no caso ele já pisoteia a cultura. E essa região aqui, né, obviamente vai ser perdida a produtividade, ou então vai ter uma produtividade reduzida, né, em função do tráfego da máquina. E o pessoal lista, né, que isso aqui perde 5% da produção e tal, e que essa perda aqui, né, junto com as questões também provenientes da compactação do solo, que aqui compacta menos, né, então o pessoal costuma jogar tudo isso aí na mesa, né, e falar que a aplicação aérea acaba saindo elas por elas, né, então não é bem assim, a aplicação aérea ela é mais cara, né, sim, e a questão desses danos aí, né, desses prejuízos por compactação do solo e também por amassamento, eles são bastante variáveis, né, dependendo da cultura, dependendo das condições de solo, né, dependendo do manejo, do maquinário, do gerenciamento desse maquinário. Então fica, né, isso aí um pouco aí para vocês como um incentivo aí para vocês buscarem essa informação. Eu realmente estou desatualizado dessa questão de custo de aeronave, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é que tem, né, esses detalhes aí que devem sim ser analisados, ok? Mas uma vantagem do avião, por exemplo, né? O avião, às vezes, deu uma chuva, né? O terreno está muito molhado e você consegue entrar, né? Você não precisa do contato com o solo, né? A máquina está sobrevoando ali, ela não vai atolar, né? Então é coisa que já acontece com as plataformas terrestres, né? Então, de forma geral, né, o avião ele consegue aproveitar melhor as janelas que tem aí para aplicação, né? Associado isso aí, né, com um bom rendimento operacional, ok? As aeronaves chamadas aí de asa fixa, pessoal, são aí os monoplanos e os biplanos, né? Hoje a gente tem uma predominância aí quase que total dos monoplanos, né? São aeronaves aí projetadas especificamente com essa função, né? Então eles são dotados de apenas uma asa, ok? Então ele tem aqui a sua constituição básica, né? A gente tem que ter aí a questão, deixa eu só apagar esse. Então nós temos aí a questão, né, do motor, tá tudo aqui à frente do tanque, desculpa, à frente do posto de operação, ok? Tanto a questão do motor, como aqui também o tanque de combustível, ó, ok? Desculpa, o tanque de produto, né? Então temos o tanque de produto, o motor aqui na frente, o combustível, assim como nas aeronaves comerciais, né? Ela vai nas asas e tudo, serve como reservatório. Geralmente esse conjunto aqui, né, motopropulsor, juntamente com o tanque, eles vão numa célula específica que evita, né, maiores danos em caso de queda, né? A ideia é que eles se comportem mais ou menos como uma peça individual que tenha maior resistência para a queda não acabar atingindo ou prejudicando aí a integridade do operador, né? Então é desejável que essa cabine seja fechada, bem vedada, né, inclusive, para evitar a entrada de produtos, né? Na asa,
a gente tem aqui a questão dos dispositivos utilizados para mudar a posição do avião, né? Tanto o aileron como o flap, a fuselagem e a carenagem da aeronave, né? Fazendo uma analogia com o carro. E nós temos aqui, né, na parte que compõe a cauda, o profundor e também o leme, né? O leme aqui seria basicamente aí pensando no direcionamento horizontal, e aqui o profundor é abaixar ou levantar a frente, né, da aeronave. Então isso aí é o que tem, né, em termos de constituição básica, uma aeronave, não só uma aeronave agrícola, como qualquer outra aeronave, né? Então, pessoal, nessa aeronave nós devemos ter, né, um sistema que seja capaz de realizar a pulverização e também a aplicação, né? Então, no avião nós deveremos ter aqui todos aqueles elementos. Isso aqui que eu estou falando em termos de constituição, nós poderíamos muito bem pegar aquele fluxograma, né, na verdade aquele diagrama de funções que foi visto lá nos pulverizadores hidráulicos e aplicar, né, na aeronave, é a mesma coisa. Então vamos lá, aqui ó, primeiro item aqui que a gente identifica é o tanque, né? Então o tanque, obviamente, vai receber aqui a cauda ser aplicada, né? Geralmente essas aplicações, pessoal, são feitas aí com baixo ou ultra baixo volume, né? Nós estamos falando sempre aí com menos de 50 litros por hectare, ok? Então, essa cauda ela vai fluir, né, por uma tubulação até chegar no sistema de bombeamento. É necessário colocar pressão nesse fluido para que ele chegue até os dispositivos atomizadores, pessoal. Então essa bomba aqui, cabe cabe mencionar, né, uma questão interessante, ela pode ser acionada eletricamente, não tem problema algum, mas boa parte dessas aeronaves utilizam uma bomba, né, específica que ela tem um conjunto de hélices, de forma que o próprio deslocamento da aeronave proporcione a rotação dessas hélices, né, e esse movimento de rotação ele vai servir para acionar o sistema de bombeamento, né, para colocar aí a pressão no fluido, né? Então agora aqui o fluido já sob pressão, ele passa por um sistema, pessoal, que é bem parecido aí com o pulverizador hidráulico, né? Aqui a gente vai ter uma tubulação de retorno, né? Esse retorno ele serve para tanto agitar a cauda, né? Como também para a questão aí do ajuste da pressão, quando se tem aí a utilização de pontas, pontas do tipo CP, que são pontas que assemelham-se aí às pontas hidráulicas tradicionais que nós vimos anteriormente na disciplina, ok? Então, de posse disso aí, né, pessoal, líquido sob pressão, chegando a uma vazão já previamente estabelecida que atende o volume de aplicação, passa por um filtro aqui, né, um filtro de linha, antes de entrar na barra, né? Então, o modal de aplicação é esse aqui, ó, né, uma barra com pontas que a gente chama aí popularmente de ponta CP, né? Essa ponta a gente vai ver um pouquinho à frente, ela é como se fosse uma ponta hidráulica convencional. E daqui, né, para o outro lado, nós temos um outro tipo de atomizador, né, que vocês já viram na disciplina, que são os atomizadores rotativos, né, ou então atomizadores centrífugos. Os aviões eles podem ser equipados com esses dois tipos de dispositivos aí formadores de gotas, ok? Esse que está projetado aí nesse slide é o atomizador rotativo. O que é interessante de ser mencionado aqui, né, é que assim como o sistema de bombeamento, deixa eu trocar a cor da caneta aqui, assim como o sistema de bombeamento, pessoal, esses dispositivos, né, esses atomizadores, também são acionados pela movimentação da massa de ar, né? No caso, a aeronave se desloca, né, e aquele ar que está passando ali, ele vai induzir a rotação desse conjunto aqui, ok? Então, essa rotação, né, é que vai ser responsável por criar aquele efeito de fragmentação que nós já comentamos em aulas anteriores, né? E basicamente existem dois tipos de atomizadores rotativos, né? Esse que a gente chama popularmente de microner,
ele é dotado de uma tela, não sei se vocês estão conseguindo identificar, ó, essa região aqui que é onde é feito a atomização. Então o líquido ele chega aqui, nesse caso a gente não precisa ter pressão, pessoal, assim como na pulverização hidráulica, né? A gente precisa apenas ter uma energia tal naquele líquido que ele consiga chegar na vazão necessária, né, aqui no atomizador, ok? Às vezes aqui dentro do pulverizador a gente precisa colocar uma válvula que é como se fosse aquele disquinho, né, um core, aquele disquinho que a gente coloca no chuveiro para mudar a vazão, no caso diminuir vazão e tudo. Então costuma ter uma peça dessa aqui dentro para ajustar a vazão de líquido que chega aqui no atomizador. E aqui nós já conhecemos, né? Esse atomizador, inclusive, ele tem o nome lá de atomizador com controle de tamanho de gota, né? Fazendo uma tradução aí bem a grosso modo do inglês, né? Então, pessoal, esse sistema aqui, para variar a questão do tamanho de gota, é possível trabalhar com duas coisas, né? Nós podemos trabalhar com a rotação do dispositivo atomizador, ou então trabalhar com a vazão, né? Ou trabalhar com os dois, no caso, né? Nós podemos variar a rotação, né, nesse sistema aqui e variar também a vazão de líquido que chega aqui dentro, ok? Então, quanto maior a rotação, maior a fragmentação, então menor serão as gotas, né? E quanto maior a vazão, maior o tamanho de gota, ok, pessoal? Nesses pulverizadores, como que a gente faz para ajustar a velocidade do dispositivo atomizador, né? A velocidade aqui desse sistema. Essas hélices aqui do atomizador, ó, elas são ajustáveis. Então, nós conseguimos colocar diferentes ângulos nessas hélices, né, de modo que ela aproveita mais ou menos a energia do ar, né? Então ele vai girar com velocidades aí menores ou velocidades maiores de acordo com o ajuste, né, com esse ângulo que a gente colocar ali, né? Então essa é uma opção de variar o tamanho de gota utilizando esse tipo de atomizador, né? É interessante, pessoal, que tem até esse destaque aqui do lado, ó, esse é um monitor. Às vezes a barra é composta, é lógico, de vários atomizadores dessa natureza, né? Então a gente consegue identificar nesse monitor a rotação de cada um dos atomizadores rotativos que compõem a barra, né? Então com isso você consegue saber se está dentro, se está dentro do recomendado, né? Se surgiu alguma avaria, você consegue acompanhar isso aí e também para questões de calibração, né, do tamanho de gota, ok? O outro tipo que a gente pode utilizar, pessoal, olha aqui, essa barra dessa aeronave, ó. Então, esse aqui é o que a gente chama de ponta CP, né? Então, existe aqui, junto dessa montagem, tem uma válvula aqui, né, que ajusta a questão da pressão e tudo, cortar gotejamento, né? E a ponta mesmo é o que está aqui, ó, né? Essa parte bem amarela aqui, ó, né, em destaque. Essa ponta, ela precisa, né, de um ajuste em termos aí de pressão, semelhante ao que nós temos lá nos pulverizadores hidráulicos, ok? E aqui nessa, desculpa, só para a gente ter noção, né, não sei se vai dar para vocês identificarem, olha aqui, é uma ponta que ela forma, né, um leque convencional, ó, né? Ela tem uma particularidade que, dependendo do dispositivo, a gente consegue girar, consegue ajustar a vazão numa só ponta, né? Sem ter necessidade de ficar trocando. Ficou faltando aqui colocar alguma coisa em termos dessa possibilidade. Deixa eu ver se aqui tem. Essa aqui, não sei se vai dar para vocês ver, que tem uma ponta verdinha e tudo. Isso aqui a gente consegue girar e ajustar a vazão que essa ponta, né, apresenta em determinada pressão, né? Então tem essa possibilidade, né, de fazer essa variação, ok? Essas pontas também são interessantes, né, pelo ponto de vista de formação de gotas, que dependendo do arranjo que a gente coloque nessas pontas, né, a gente pode virar ela aqui para baixo, virar ela para cima, né? Ela tem uma certa capacidade de
se movimentar aqui, ó, de maneira que isso aí sirva como uma fonte de variação do tamanho de gotas, né? Então imagine que a aeronave, no caso, ela está voando da esquerda para a direita. Obviamente a massa de ar tem a movimentação contrária, né? Ela passa aqui na ponta no sentido contrário. E de acordo com a posição relativa que a gente coloca na ponta, pessoal, a gente consegue trocar, né, o espectro de gotas. No caso aqui do exemplo, né, o autor ele coloca que quando a ponta está voltada para frente, né, é lógico que ela vai apresentar gotas muito finas, ó. Por quê? Porque ela vai ser lançada com uma energia, né, e essa energia vai justamente, né, em confronto direto com a energia do ar, né? Então a fragmentação aqui maior, o lançamento ele é feito contra o ar, de forma mais direta, né, por assim dizer. Essa aqui ela já está um pouco mais branda, né? O ângulo em relação ao fluxo de ar ele já é menos pronunciado, então você consegue aí um espectro de gotas um pouquinho mais grosso, né, em relação a essa primeira situação mencionada. E aqui nessa situação, né, o fluxo de líquido, né, da ponta, ó, ele está na mesma direção da movimentação da massa de ar. Então, nesse caso aí, né, o choque, né, o confronto de energia entre os dois fluidos, ele acaba sendo menor, né, e dessa forma responsável por gerar gotas que são maiores, ok? Bom, pessoal, um grande problema em termos de aplicação com aeronaves, né? Na verdade, a gente está debatendo desde o início da disciplina, né, uma série de desafios que nós temos aí na aplicação de defensivos, né? E uma particular, aqui no caso das aeronaves, diz respeito à formação de vórtices. Para quem não conhece, pessoal, o vórtice ele é um padrão, né, anormal que surge durante o voo. É um padrão anormal da movimentação do ar, né, por efeito da movimentação da aeronave. No caso, tem o arraste da aeronave com o ar, né? Então, nós vamos perceber uma espécie de turbilhonamento. Ó. Então, isso acontece geralmente na extremidade das asas, né? E também aqui na parte central. Ó. No caso, aqui nas extremidades, né? Basicamente feito pelo efeito do arraste da asa com o ar, né? A turbulência gerada em função disso aí. E na parte central do avião nós temos também a questão da hélice, né? Então a hélice acaba gerando um turbilhonamento aqui durante o voo, ok? Na foto da direita a gente consegue perceber algumas diferenças, olha. O que a evolução permite, né? Então o pessoal chegou à conclusão que não precisa chegar com a barra de pulverização até o final da barra, né? Então, desculpa, até o final da envergadura do avião. Então, a barra, ela não necessariamente tem que ter o mesmo tamanho da envergadura das asas da aeronave. Por quê? Se você finaliza ela um pouquinho antes, ela não vai pegar esse efeito do vórtice aqui, ó. Então, você já consegue melhorar, né, um aspecto aí da aplicação. E a outra coisa é também não posicionar pontas, né, nessa barra na região central, né, que corresponde aqui à região que está sob efeito das hélices da aeronave, ok? Então, é uma forma a gente consegue perceber aqui, né, que o cenário da direita está muito melhor que o cenário da esquerda, né? Então, esse aí é um detalhe aí, né, que surge na aplicação com aeronaves. Pessoal, também pode ser utilizado aeronaves de asa rotativa. Asa rotativa nós estamos mencionando aí, pessoal, outro nome, né, na verdade, para o chamado helicóptero, né? Então, helicóptero, aí, colocando ele na condição de aeronave tripulada, ele pode ser equipado com um sistema, né, de pulverização, né? A gente tem uma barra aqui abaixo da aeronave, né, que faz a aplicação. Então, aqui é o princípio hidráulico, né, sendo utilizado em uma outra plataforma, ok? O helicóptero, ele de forma geral, apresenta um custo relativamente maior que o do avião de asa fixa, viu, pessoal?
Então o custo dessa aplicação ela fica um pouquinho maior. Às vezes, né, esse custo ele pode se justificar em razão da cultura que você está trabalhando. Às vezes é uma cultura que tem elevado valor comercial, né? E que esse elevado custo de aplicação ele seja diluído lá, né, na questão aí econômica da exploração. Mas, de forma geral, ela tem maior custo, ok? Outra coisa que é interessante, né, que eu até esqueci de comentar, né, o avião ele precisa, a literatura fala aí que no mínimo 400 metros, né, para fazer os processos, né, de decolar e aterrissar. Em se tratando de helicóptero, né, nós temos a vantagem que ele não precisa desse espaço todo, né, ele pontualmente ele consegue, numa pequena área, decolar e aterrissar, né, então isso é uma vantagem dos helicópteros, né. Com relação à formação, né, do vórtice, pessoal, o helicóptero ele tem a mesma coisa, né, a gente tem um efeito, né, da movimentação de ar vertical e para baixo, que é chamado no inglês vem de downwash, né, que seria mais ou menos uma varredura para baixo, um negócio assim, e que esse posicionamento, né, essa movimentação do ar produzida pelas hélices, ela tem um padrão, né, que vai depender muito da altura de voo, né, que essa aeronave vai apresentar. Na verdade, esse padrão não é bonitinho assim, vertical é para baixo, da forma que está apresentado, não. Por que que eu falei que depende da altura, né? Chegando mais próximo, ele vai ter uma curvatura, né? Então, essa massa de ar, ela vai ser inicialmente vertical e para baixo, só que quando entra em contato com o obstáculo, com o solo, por exemplo, né? Nós temos, né, uma mudança. Esse ar ele sofre uma curvatura e tende a subir. Isso acontece, né, nos dois lados e também, na verdade, acontece ao longo de 360 graus da hélice da aeronave, né? Então, alguns autores gostam de relacionar esse efeito downwash como uma ferramenta que vai auxiliar na penetração das gotas na cultura, ok? Vai melhorar a deposição, melhorar a eficiência, eficácia, mas tem, né, esse ponto de vista aí da questão desse desvio sofrido pelo ar, influenciar no processo de deriva. Trata-se, no caso aqui, pessoal, novamente da formação de vórtices, né? Então, a hélice dos helicópteros também formam esses vórtices e que podem influenciar e vão influenciar, né, na aplicação de defensivos. Ó. Então, aqui a gente vê bem pronunciado. Ó. Agora, isso aqui vai depender, né? Onde que vai cair? Exoderiva, endoderiva, mas fica, então, mencionado essa característica, né, específica aí, dos helicópteros, ok? Uma solução que às vezes os fabricantes, né, quem está diretamente envolvido com esse tipo de aplicação, eles dão, né, para esse problema, é tentar trabalhar com barras que são menores que a envergadura das hélices, né, no caso das asas rotativas. Ó. Então, com isso, você corta um pouco desse efeito de bordadura. Né? Mas aqui nessa foto a gente vê que a barra de aplicação, desculpa, a gente percebe, né, que a barra de aplicação é um pouquinho menor, né, seguindo essa orientação, ó, mas mesmo assim o efeito ele acontece. Talvez pelo fato do direcionamento dessa ponta não estar muito legal, ok? Esse outro slide aqui, pessoal, deixa bem claro, né, a questão aí vinda da facilidade que os helicópteros têm para levantar e pousar, né? Então, nos Estados Unidos, essa foto eu peguei de um site de um prestador de serviço, né, na América do Norte. Então tem esse estilo aí, né? O caminhão ele já leva o produto aqui, todos os insumos, né, que vão ser utilizados na aplicação. Ó, tem um tanque, provavelmente aqui é um tanque de pré-mistura, né? E que talvez seja o tanque de produto. E em cima do caminhão tem também, né, a plataforma aqui para
pousar o helicóptero. Então, isso aqui é um negócio bem interessante, né? Aqui no Brasil, os nossos estudantes da pós-graduação já acompanharam, eu não tive a oportunidade de ir, mas já acompanharam uma aplicação com helicóptero na cultura do café. Se eu não me engano, foi aqui não tão longe aqui de Viçosa, acho que Caratinga. E, assim, eles fizeram algumas avaliações e não acharam muito interessante, né? De acordo com o que eles fizeram lá, a aplicação ela não ficou legal, ok? Mas, enfim, esse não é o nosso enfoque aqui. Vamos dar sequência aqui e falar um pouco a respeito de faixa de aplicação, pessoal. Nós já aprendemos como definir faixa de aplicação, né, dos equipamentos terrestres, não tem segredo. Acho que o que mais se assemelha aqui ao caso das aeronaves é o pulverizador pneumático, né, do tipo canhão, aquele que eu falei com vocês que era um problema, né, a gente saber certinho qual a faixa que ele consegue aplicar. E na aeronave nós temos esse mesmo problema, né? O que vai afetar a largura de deposição da aeronave, né? A gente está pensando aqui no avião de asa fixa, né? Aeronave de asa fixa. De acordo com a altura de voo, né? Esse leque ele vai abrir. Nós temos aqui um perfil de deposição, né? Nessa primeira figura. Então a altura de voo interfere muito nessa questão, ok? Mas de qualquer forma, a gente consegue identificar aqui um perfil de distribuição triangular. Conforme vocês já sabem, é necessário, né, para esse tipo de perfil, pensando numa aplicação em área total, realizar sobreposições. Então, nós precisamos definir qual que vai ser o espaçamento entre as passadas da aeronave, né, para que a gente consiga obter, né, uma zona aí de uniformidade de aplicação. Ok? Então, esse é o grande desafio na aplicação aérea, né? Saber certinho qual que é essa faixa. Então, aqui no exemplo, né, essas condições aqui, elas são ideais, né? Quando a gente tem uma distância muito maior, né, aqui já começa a ter uma falha de aplicação no meio. Quando está muito curta, né, muito estreita, o espaçamento entre as passadas, nós já temos aqui uma deposição de uma quantidade de líquido um pouco maior. Então, essas duas situações, a muito larga como a muito estreita, nós não queremos que isso aconteça no campo, né? Nós já sabemos que para realizar um bom tratamento fitossanitário, é necessário, né, ter uma aplicação aí uniforme, que é uma distribuição uniforme do líquido, né, e também do ingrediente ativo que você está utilizando aí na sua aplicação. Vamos lá. Formas de fazer isso, né? Existe uma norma da ZAB, uma S600 alguma coisa, é uma S386, eu acho, S386.2, se eu não me engano, vocês não precisam se preocupar com isso, mas é um padrão, né, que estabelece aí como deve ser feito a coleta da faixa, né, para definir a faixa uniforme dos aviões, né, e também qualquer outro equipamento aéreo. Bom, pessoal, isso serve para sólido e para líquido, viu, essa metodologia. Vocês estão vendo aqui nessa figura uma série de caixinhas pretas, né, essas caixinhas pretas aqui embaixo, elas são amostradores, né? No caso aqui, esse avião está fazendo a distribuição de material sólido, eu sei por causa que nós temos aqui um difusor, não uma barra de pulverização, ok? Mas a metodologia é a mesma. Se eu não me engano, o valor, esse espaçamento aqui deve ser no máximo 1 metro, ok? E você tem que colocar amostradores ao longo de uma faixa que corresponda aí a pelo menos 2 vezes o tamanho da faixa que você acha que vai ser, né? Então, suponha que você imagina, né, pela sua experiência, que vai ser uma faixa de 5 metros, você deve colocar ali no mínimo o dobro, né, de amostradores ali, né, o dobro desse espaçamento de amostradores para conseguir fazer essa avaliação, né, para ter mais certeza. Aí o que se tem inicialmente, pessoal, é o perfil
de distribuição da aeronave, assim como nós fizemos lá para a ponta hidráulica, né? Então nós vamos ter o perfil de distribuição, né? Lógico que nós vamos utilizar de alguma ferramenta computacional para fazer isso aqui, o Excel atende muito bem. E nós vamos pegar e simular, isso no próprio Excel dá para fazer, nós vamos simular, né, as passadas adjacentes, ok, desse avião, e vamos calcular o nosso já conhecido coeficiente de variação, né, assumindo lá aqueles valores da Comunidade Europeia de 9%, até 9% quando está fora das condições, né, recomendadas pelo fabricante, e 7% quando está tudo dentro do recomendado pelo fabricante, né? Então a gente vai fazer essas simulações aqui, né, identificar se a sobreposição ela está ocorrendo de forma correta. Então nós vamos conseguir chegar na faixa de aplicação da aeronave. Pessoal, essa faixa ela vai ser fundamental na hora de calibrar. Nós precisamos saber lá na parte de calibração faixa, vazão e velocidade, né? Como vocês se lembram lá das aulas anteriores, ok? Esses amostradores, pessoal, no caso aqui são partículas sólidas, são semelhantes a caixas mesmo, né? Tem uma configuração específica para evitar que o material que caia dentro dessa caixa, às vezes ele pode ricochetear e sair, né? E não ser contabilizado, então tem algumas aletas internas ali, mas é coisa bem específica, eu não vou detalhar isso com vocês. E na parte né, pensando exclusivamente agora aí na aplicação via líquida, né, essa amostragem ela pode ser feita por meio de etiqueta hidrossensível, okay? Aqueles papeizinhos que a gente já viu em aula, né, que reagem com a água, ficam marcados ali em azul, né, a região que recebeu o líquido, né. Pode ser realizado também, né, esse teste com algum tipo de traçador na cauda. Traçador, pessoal, provavelmente vocês já ouviram esse termo em alguma outra disciplina, né, mas é uma substância que nós adicionamos na cauda do pulverizador e que nós conseguimos depois recuperar aquela quantidade no alvo. Ok? Então, a gente faz muito experimento com uma substância chamada azul 1, é um corante, né? Então, a gente coleta, faz, no caso, uma calda com uma concentração já conhecida desse produto, né? E depois a gente faz a aplicação e recolhe na superfície tratada, recolhe, por exemplo, as folhas, né? E faz um processo de lavagem e leva isso no espectrofotômetro, né, ou no colorímetro, né, alguma coisa assim, e a gente consegue retornar, né, aquela substância, aquele indicador, aquele corante, aquele traçador que foi recolhido no alvo, a gente consegue retornar ali a quanto de produto, né, a quanto de calda chegou nesse alvo. Então é uma metodologia interessante, né? Só para reforçar, pessoal, em termos de aeronave, nós devemos ter um cuidado muito grande com essa faixa de aplicação, viu? Porque o vento agora, né, ele passa a ter um efeito muito maior. Então, esse perfil, às vezes, ele pode ficar assim, ó, né, curto para um lado e muito grande para o outro. Então, a gente deve conhecer essas condições, nós devemos ter muito cuidado com a questão de vento lateral, de modo que ele não prejudique a aplicação, viu, pessoal? Então é um detalhe a mais aí na questão dos pulverizadores, que são aí equipamentos aéreos, beleza? Dando sequência aqui, pessoal, tem uma metodologia, né, que chegou no Brasil tem relativamente pouco tempo, que é a espectrofotometria de fio. Isso aqui é uma forma bem rápida de fazer avaliação no campo. Aqui é como se fosse um fio, né, de nylon mesmo, assim como o nome indica, né? E a aeronave ela passa fazendo a aplicação e o produto ele fica preso nesse fio. Depois tem uma máquina que recolhe, né, e vai fazendo a quantificação aqui por metro, né, por unidade de largura aqui dessa faixa mostrada. Então esse resultado ele já sai de forma bem mais rápida do campo, né, sendo uma ferramenta muito boa
para a gente já fazer esse ajuste lá, né, durante um processo de aplicação, verificar se está tudo certinho, ok? Hoje em dia, né, nós temos uma presença crescente aí na agricultura, né, que é a plataforma chamada de Vant, né, que, colocando de forma geral, né, são os veículos aéreos não tripulados. Para aplicação de defensivos, né, tem essa primeira imagem aqui que é a seguinte, ó, começou, né, a utilização de Vants para essa finalidade, ela começou, né, utilizando lá do lazer, né, no caso aeromodelismo. Então nós temos uma adaptação de helicópteros, né, controlados remotamente, com um tanque, um sistema de pulverização, né, para fazer a aplicação aí em alguma cultura, ok? Então o começo foi basicamente esse aí. Agora, né, nós já começamos, né, tem um tempo relativamente bom aí, que nós temos aeronaves mesmo, né, drones produzidos aí, que são chamados asa rotativa, né, produzidos especificamente para aplicação de defensivos, ok? Então nós temos aqui, ó, nesse pulverizador, por exemplo, ó, uma barra, né, de pulverização posicionada aqui embaixo, ela tem 4 bicos, né, e aqui utiliza ponta convencional mesmo, ponta hidráulica convencional. Tem todo o sistema de bombeamento, filtragem, armazenamento, né? Então, esse dispositivo aí ele já é encontrado de forma bem fácil aí no mercado, ok? E além dessa questão da ponta convencional, é possível também encontrar drones com a questão de atomizadores rotativos, né? Então são os dois tipos de atomizadores aí muito utilizados nesse tipo de equipamento. Pessoal, a discussão em termos de drone para aplicação era a seguinte: pessoal, vai substituir trator, avião? Por enquanto não, entendeu? Em termos aí de autonomia, de capacidade de bateria, de número de recargas por área, ainda faz essa tecnologia ficar cara, né, inviável para uma aplicação em área total, para você fazer uma aplicação aí em grandes áreas, né? Onde que esse tipo de equipamento ele vai muito bem? Culturas, né, que tenham maior valor agregado, que são cultivadas em áreas menores, né? Aqui para nós tem uma coisa interessante que é a questão da cafeicultura de montanha, né? Que costuma ser áreas menores. Então, às vezes a gente já pode vislumbrar, né, um certo uso desses dispositivos, né, nessas funções aí, né? Mas para aplicar em grandes áreas ainda não é realidade, viu? Pessoal tem feito aplicação isso aqui, com esse tipo de dispositivo, né? No setor florestal, por exemplo, na área montanhosa, para fazer controle de brotação, né, de pinos, por exemplo, né? Então, tem se utilizado esse tipo de aparelho já aqui nas regiões montanhosas, já fizemos testes, né, com drones aqui no nosso laboratório de aplicação. Confesso com vocês que na parte aí de aplicação em cultura anual, nós já fizemos aplicação no feijão, fizemos em milho também, e foi uma aplicação muito boa, uma aplicação que faz jus a uma boa aplicação tratorizada, okay, com a plataforma terrestre, né? Mas confesso que em termos aí de aplicação no café, né, cultura de porte arbustível, eu tinha um certo receio, não acreditava muito. Fizemos, né, a aplicação numa lavoura aí de café de montanha e eu fiquei surpreso com o resultado. Acredito que, lógico que a gente precisa ter mais informações, a gente precisa adaptar as coisas, levantar mais dados, né, para tratar com segurança esse assunto, mas de ponto de vista inicial, depois desse teste aí, eu já vejo, né, como uma possibilidade aí para o futuro, ok? Bom, pessoal, em termos aí de calibração, vou falar bem rápido aqui,
Basicamente é o mesmo procedimento que nós já conhecemos lá dos demais pulverizadores, né? O que nós precisamos conhecer? Precisamos conhecer a vazão, né? No caso aqui do conjunto de pontas, saber a faixa aplicada também, lembrando daquele método que foi apresentado, né? Que é necessário você fazer uma avaliação a campo para conhecer essa faixa aqui, né? E a velocidade de operação. Dependendo do avião, isso aqui vai estar em torno aí de 160 km por hora, viu, gente? Então, a calibração é o mesmo procedimento que nós já conhecemos. Ok, pessoal? Então, essa é uma aula mais rápida, né, em termos desse conteúdo aí, porque senão a gente acaba fugindo, né, do que nós combinamos em termos do período de outono, né? Então, eu agradeço a atenção de vocês. E a questão das perguntas, né, ficam aí para a nossa aula de sexta-feira. Então, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.